Fala galera, tudo bom? Vamos falar aí um pouquinho para entender como é que funciona o processo de hipertrofia, de crescimento muscular. A gente já sabe hoje que o processo de hipertrofia é a resposta do teu corpo ao estresse. E tem dois tipos de estresse que a gente impõe ao corpo. Um estresse é estresse metabólico. Muito movimento, pouco descanso, uma acidose lática dentro da tua musculatura, então você sente queimar. Isso é um estresse metabólico. Pode ser feito com pouca carga ou com mais carga, mas com muito movimento. E tem o estresse mecânico, que é muita carga, tá? Você coloca uma carga alta perto da falha, você sente ali, o corpo treme, você tem um Parkinson debaixo da barra. Então, isso é um estresse mecânico. O que a gente sabe hoje que é mais importante do que se é muita carga ou pouca carga? Importante é levar o corpo até próximo da falha ou até a falha, tá? Sempre até a falha também não é uma grande ideia, porque depois da falha a tua capacidade de produção é muito pequena ou muito reduzida. Então você não vai conseguir render tanto no teu treino depois das primeiras falhas, ok? E o que isso traz de novo? A gente entende que, diferente do que a gente achou por muito tempo, o corpo responde buscando hipertrofia mediante ao estresse e não mediante ao dano. Durante muito tempo a gente achou que tinha que machucar o músculo para o músculo crescer. E não é bem isso. Tanto que hoje a gente já sabe com bastante clareza que mesmo as pessoas que não têm dor muscular tardia, aquela dorzinha muscular do dia seguinte, do outro dia, 48, 72 horas, elas também podem ter ganho. Não ter dor muscular não quer dizer que você não tem resultado, tá? Só quer dizer que você não tem processos inflamatórios. Os processos inflamatórios, até um certo grau, o corpo consegue reagir bem, administrar ele bem, você fica ali meio doloridinho um dia ou dois e logo retoma tua performance normal. Às vezes, eventualmente, esses estresses, esses danos, eles são tão extensos que a maior parte da síntese proteica que o teu corpo vai fazer é para curar o dano e não para crescer. Então você acaba tendo menos hipertrofia do que você poderia ter se o dano fosse menor, tá? Então, o que a gente sabe hoje é que o mais importante é você treinar perto da falha, perto do teu limite, ok? Pode ser por um estresse metabólico, com mais volume, com menos carga. Pode ser por um estresse mecânico, com mais carga, com menos volume. E pode até ser por um processo que chama mecanotransdução. Eu não vou ficar entrando na parte química da hipertrofia, porque é chato, não faz sentido para vocês também, que tem que pensar na parte prática. Tem algumas questões que, por exemplo, quando a gente treina com cargas muito altas, a gente tem outros mecanismos envolvidos, que são mecanismos do sistema nervoso central. E eu, pessoalmente, acho muito importante que em alguma fase a pessoa treine com cargas pesadas, principalmente para desenvolver uma resistência maior ao sofrimento. A maioria das vezes a gente desiste da série até bem antes da falha. A gente desiste porque ela fica muito desconfortável. E não porque a gente falhou, porque o corpo não conseguia mais produzir. E sim porque a cabeça falhou, ficou desconfortável demais e a gente parou. Tá? Então, e esse sentido, você precisa se expor mais a aquele processo de desconforto para entender que você é capaz de suportar ele. Nesse sentido, eu acho bem importante trabalhar com cargas mais pesadas, tá? Se você está fazendo um treino de musculação ou se você faz um treino de cross, que isso seja num bloco separado para que você tenha tempo de fazer isso com calma, tá? Não gosto da ideia de cargas limites com pressa, porque aí o risco de lesão é mais alto. Então, quando a gente está treinando, aquela sensação de músculo cheio, que fica vermelho, incha, aquilo dali, que é o que o pessoal chama de pump, você tem muito sangue, muito líquido mandado para aquela musculatura para que ele seja capaz de realizar o trabalho que você está fazendo, tá? O pump não tem muita ligação com hipertrofia. Hipertrofia é um processo crônico e o pump é um processo agudo. Você fez lá muita demanda, fez muito exercício para bíceps, o corpo tem que mandar muito sangue para o bíceps fica grande, fica inchado, fica duro. Aí você toma banho e ele vai embora, tá? Isso não significa que você vai ter hipertrofia de bíceps. O que
traz hipertrofia de bíceps é um processo crônico, de levar ele a um estresse em que o corpo entenda que precisa ter evolução, porque você faz isso com frequência. Tá? Então, você expõe o teu corpo a um estresse que ele entende que precisa evoluir com uma determinada frequência, para que ele entenda que aquilo não foi um choque, você não tomou uma porrada, não foi uma situação eventual. Você está se colocando numa situação em que o corpo precisa evoluir para te dar suporte. O que ele fala que o corpo cresce enquanto você dorme não é totalmente verdade, porque a gente faz síntese proteica o dia todo. Mas não é totalmente mentira, porque enquanto a gente dorme, o corpo tem muito menos processos para cuidar. Você não precisa se locomover, você não precisa comer, você não precisa digerir nada, você não está indo ao banheiro, você não está trabalhando. O teu corpo se dedica só aos processos metabólicos. E com isso ele é muito mais eficiente em realizar a síntese proteica também, tá? E claro, se você dorme mal, isso é muito prejudicado, tá? Muito prejudicado mesmo. Inclusive quantidade de horas e qualidade de sono, tá? Isso prejudica demais a síntese proteica e muito no processo de emagrecimento, tá? Muito. Se você está no processo de emagrecimento e dorme mal, deveria cuidar muito disso. Quem está no processo de ganho de massa muscular e dorme mal, ele só vai ganhar menos massa muscular, mas, bom, tudo bem, às vezes é aceitável, o que não é ideal. Agora, para quem está no processo de emagrecimento, isso é muito complicado, tá? Porque pode dificultar muito mais o teu resultado, o teu processo. Tem uma outra informação que no vídeo lá correta, que é mais ou menos isso de 3 meses, é o tempo que demora para renovação celular. Isso quer dizer, não é que você precisa disso para crescer músculo, não, mas é o tempo que leva para que você vá renovando as células daquela musculatura e você tenha um novo músculo. Então, a cada 3 meses mais ou menos, você tem um novo músculo reconstruído através da renovação celular. Então, galera, é isso sim. O que é importante no treino? O treino tem que ter intensidade, e isso é mais do que só carga, tá? O treino tem que ser próximo do limite, o treino tem que ser difícil, o treino tem que ser desconfortável, tá? O treino tem que te levar perto do teu limite mesmo, senão você está mais perdendo tempo do que construindo resultado. É muito comum a gente ver as meninas que falam assim, mas eu tenho bunda. Aí ela seca um pouquinho, eu perdi a bunda. Exatamente, porque você tinha uma bunda e não tinha um glúteo. Tá? Quando você tem glúteo, ela seca e o glúteo fica. Se você, do mesmo jeito que é o seio é só gordura, praticamente gordura. Você perde, o seio some. Perdeu a gordura, o seio some. É verdade, porque é gordura. Tá? Então, essa impressão de que, eu tenho, os meninos têm muito disso assim, eu tenho perna. Aí o cara começa a secar, a perna some. Porque tinha gordura na perna, não tinha musculatura na perna. Se você seca e a musculatura está lá, ela fica definida, ela não some. Tá? Então, precisa trabalhar com intensidade, precisa trabalhar perto do limite, precisa se testar um pouquinho e suportar um pouco mais de desconforto se você pretende ter mais hipertrofia, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí eu volto e a gente fala. Beijo!